Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje a gente tem uma abertura, na verdade eu vou abrir essa semana, né, que é uma semana nova, com uma abertura, na verdade duas, uma só aqui para o canal, outra já das sorteadas, falando de sabedoria oriental hoje. Então, dentro das sabedorias orientais, tem um cara que todo mundo faz muita referência, que é Confúcio. Mais do que isso, a gente pode bolar uma abertura em cima de saberes. Então, achei super interessante a autora trazer essa possibilidade. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa história das frases de Confúcio, e em cima de cada frase de Confúcio, um entendimento e uma pergunta, né, para poder fazer uma autoleitura. Então, bastante interessante, acho uma abordagem interessante de você, de repente, pegar um pensador que você gosta muito, um filósofo, uma ideia, né, e discorrer em cima. E não vou contar qual é a próxima, né? Senão já dá spoiler, não é possível assim, não. Mas a outra é mais ou menos desse jeitão, só que não mais falando apenas sobre sabedoria oriental, mas é uma outra pegada. Beleza? Então, assim, para você que está chegando, que já está aqui comigo, aquele joinha bacana e o compartilhamento, para que a gente consiga atingir mais pessoas, mais objetivos, mais história, mais do que isso, para validar o conteúdo do tipo, ele vale a pena, ele é bacana, né? Olha, para você que também curte tarô. Então, bora seguir por aqui. Se inscreva no meu canal, porque eu tenho um desejo profundo de chegar em 5.000 inscritos nesse final de ano e estamos quase, nós estamos no famoso assim, será que vai rolar? Tá no quase, assim, na borda. Então, dá uma força aí e se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais gente, beleza? Olha, mais do que isso, a gente também tem um 365 do WhatsApp, que o link está ou aqui embaixo no alto do meu canal. Super recomendo que você dê uma chegadinha por lá. Minimamente agora, para poder soltar perguntas, saber o que vai rolar nesse final de ano, no começo do ano que vem, ficar meio a par do que vai rolar com o 365, afinal de contas, para onde a gente vai no ano que vem, né? Aquelas coisas. Então, se quiser ficar mais pertinho de Moá, faça favor de ir para o 365 do WhatsApp e vai já que é para não esquecer, beleza? Então, hoje a gente tem uma abertura, mas antes de tudo eu vou fazer aquela apresentação da semana. Estamos na semana 47 de 52 semanas, então a gente está chegando na beiradinha, estamos indo, né? E nesse momento é uma grande satisfação para mim. Se desculpa aí, mas estou muito feliz de ter dado conta. E a gente vai falar dessa sabedoria oriental. Eu acho que eu quero abrir essa semana para mim com essa pegada. Então acho que vai ser bem legal. E a gente tem uma semana inteira com essa energia da força. Para mim é a força, apesar de poder ser a justiça, o arcano 11. Tá? Mas na minha compreensão do tarô, no que eu internalizei do tarô, 11 é a força é 11. Sabedoria oriental, hoje. Vida poética, amanhã. Gravitacional, depois. Sol em Sagitário, porque a gente tem que falar dos sagitarianos. Destino na mão, supernova e preparando o Natal. Ficou bonita essa abertura também, vale a pena. Então, assim, a gente tem uma sorteada amanhã, depois de amanhã, aí o sol de Sagitário é para todo mundo, né? E depois a gente vai para mais duas sorteadas nessa semana, quatro sorteadas, e a gente vai em frente. Então, na 322, a gente tem a sabedoria oriental, um caminho de clareza inspirado em Confúcio. Hoje caminharemos juntos pela calma e profundidade da sabedoria oriental, inspirados nas frases eternas de Confúcio e sob o amparo do Arcano 11, a força, essa abertura traz respostas que unem coragem, lucidez e autodomínio. Prepare-se para enxergar o simples, o belo e o essencial. Cada posição nasce de uma frase autêntica atribuída a Confúcio e cada pergunta foi refinada para que a leitura seja clara, terapêutica e verdadeiramente prática. Muito bem, bora jogar? Então, bora jogar. Deixa eu me tirar daqui para você poder se organizar por aí. Bom, a partir de agora, vocês podem reparar, né? Eu vou mudando de autores, e aí tem autores que dão muita importância ao design da mandala de cartas. Tem outros autores que não, que assim, o design não varia, fica mais ou menos com a mesma cara quase que sempre.
e aí a gente não tem muito o que fazer. Pronto. Então, carta 1. Aquele que sabe todas as respostas não fez todas as perguntas. Quem ou o que eu preciso conhecer e aprender agora? Significado da posição. Aqui revelamos o ponto cego, a área da vida ou parte do eu que precisa ser explorada com humildade e curiosidade. A força empresta coragem para abrir portas internas, como serenidade, sem medo do desconhecido. Aspectos comuns da carta aqui: áreas negligenciadas, uma verdade que você evitou, um conhecimento novo que te libertará, uma pessoa que pode te ensinar algo importante. Carta 2. Escolha uma profissão que você ame e você nunca mais terá que trabalhar. O que eu realmente amo? Significado da posição. Essa carta aponta o coração da motivação, aquilo que vibra com autenticidade no seu espírito. A energia da força ajuda você a assumir o seu desejo sem medo do julgamento. Aspectos comuns da carta: paixões adormecidas, vocações verdadeiras, atividades que nutrem sua potência, talentos que precisam ser honrados. Carta 3. Tudo tem sua beleza, nem todos a enxergam. Quais belezas estão se mostrando diante de mim, mas eu não percebo? Este é o portal da sensibilidade. A carta revela bênçãos, oportunidades e pessoas positivas que talvez estejam invisíveis pela correria do dia a dia. Aspectos comuns da carta: gratidões ignoradas, pessoas especiais, pequenas vitórias, sinais espirituais. Carta 4. A vida é muito simples, somos nós que a complicamos. Como posso simplificar minha vida agora? Significado da posição. Essa posição mostra onde você cria ruído, sobrecarga e labirintos desnecessários. A força ajuda a domar o excesso, hábitos, crenças, expectativas, pessoas e obrigações. Aspectos comuns da carta: desapego, reorganização de prioridades, clareza mental, limites saudáveis. Na carta 5, melhor um diamante com uma imperfeição do que uma pedra sem defeito. Como posso aceitar minha suposta deficiência ou as minhas vulnerabilidades e fraquezas? Aqui vemos a sua vulnerabilidade transformada em brilho. Essa posição revela autocompaixão, aceitação e a força de ser humano. A força amplifica o seu poder interno de integração. Aspectos comuns da carta: sua maior insegurança, sua beleza imperfeita, alguma habilidade subestimada, algo que você pode parar de esconder. Carta 6. O homem superior é modesto na fala, mas se destaca nas ações. Como posso parar de falar e finalmente agir, botar para fazer? A carta aponta o movimento necessário, o primeiro passo, o gesto, a decisão, o ato. A força aqui é pura ação consciente, coragem com propósito. Aspectos comuns da carta: procrastinação, meta real a ser iniciada, uma atitude decisiva, disciplina e consistência. Carta 7. Resolva um problema e mantenha 100 a distância. Qual dificuldade eu preciso consertar agora para evitar as outras 100? Uma carta que revela o nó central, o problema que influencia todos os outros. Resolver isso libera fluxo, clareza e paz. Uma pendência, um relacionamento, um hábito prejudicial, um limite que precisa ser colocado, uma conversa necessária são os aspectos comuns dessa carta. Carta 8. As estradas foram feitas para a jornada, não para o destino. Como posso aproveitar minha jornada e não apenas correr para o destino? Significado: este é o conselho final, leve e profundo. A carta mostra o sabor do caminho, o significado do processo e o valor do momento presente. A força abençoa você com coragem para caminhar com suavidade e prazer. Aspectos comuns da carta: a presença, o ritmo, a leveza, a espiritualidade cotidiana, paz no agora. Quando a mente se aquieta, a sabedoria encontra espaço para florescer. Bora jogar? Então vamos lá para a mesa e vamos experimentar essa abertura e ver o que ela nos traz em loco, como é que a gente saboreia essa abertura, beleza? Então aqui estamos nós e eu de verdade, né, fiquei aqui numa luta cruel que já vencida está. Eu vou usar o mitológico para conversar tão profundamente com o Confúcio, não é? Existem alguns baralhos de cunho oriental, eu não os tenho, né, na verdade,
tem um que é sufi, teve um outro que era, acho que jardim japonês, enfim, ficaram fora, do meu clubinho. Então aqui está todo mundo junto e misturado, é o velhão, é o meu velhão, ele já está com as marquinhas do tempo, já tem borda arrebentada, né? O cara já viajou, esse cara aqui já trabalhou um montão. Então, já tomou chuva, enfim, é aquele que a gente pega com amor e carinho, já tem umas marcas, né? E a gente tem que tomar cuidado, principalmente com isso. Quando o baralho, para mim, fica com marcas muito complicadas, a ponto de eu meio que saber a carta, eu prefiro não usá-lo mais. Como a gente está aqui, né? Botar o bichinho para trabalhar um pouquinho, porque eu não quero usar o novo também, não. Eu não gosto tanto, eu gosto demais quando é papel assim. Adoro, né? Mas isso é gosto de cada um, gente. Isso é de cada um, tá? Respeitemos o famoso, né? O gosto de cada um é de cada um e não discute. Vamos cortar? Então vamos cortar. Uma, duas e três é o corte que eu estou fazendo para essa abertura. São 8 cartas. Então, assim, até que eu posso abrir 4. Vou fazer aquela minha brincadeira de novo. Adoro fazer essa brincadeira quando a jogada principalmente é para mim, né? Porque aí não passa nem pela minha energia, passa por uma lógica do campo. Quero conversar com as frases de Confúcio, quero receber informações espirituais. Então vamos lá, na carta um. E aí a gente também pode, num primeiro momento, se você está fazendo e não quer ter a preocupação, você pode simplesmente fazer aquela história mesmo. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer diferente, né, gente? Por causa da minha mesa. Vou pegar as últimas. Um, que são os cortes, é interessante. Dois, três e quatro. E aí eu posso também pegar do meio. E posso pegar assim, ó. Um, e posso pegar o dois. Pronto, matei uma casa. Aí eu posso pegar o 1 e o 2. O que que eu gosto nisso? É porque perde totalmente o controle que a gente acha que tem, porque não é de verdade. E aí eu fico realmente na mão do oráculo para ouvir o que que ele tem para me dizer, né? O famoso efeito sincrônico, né? O famoso é o oráculo conversando comigo. Pronto, todo mundo na mesa, cartas colocadas, aí a gente pode começar a fazer a jogada. Então, quem ou o que eu preciso conhecer e aprender agora, né? Vamos lá, vamos ver o ponto cego, aquilo que está na minha vida, mas eu posso explorar melhor. É a primeira carta, eu não estou fazendo de comprido como está o design por causa da mesa. As de espadas. Então, eu estou precisando dar uma melhorada na minha área mental, intelectual, né? Preciso ver as minhas habilidades de luta, de enfrentamento. Puxa, vamos de justiça, gente. Olha, definitivamente, áreas talvez negligenciadas digam respeito a burocracias, legislações, questões jurídicas, questões até contábeis, bancárias, né? Coisas não olhadas como deveriam. Então, talvez tenham coisas para eu olhar. Olha que legal, né? Vamos dar uma olhada nisso. Ah, Fernanda, pode ser daquela atuação, tal. E ela também. Mas quando a justiça aparece, às vezes tem aquelas coisas de banco, às vezes tem multa de carro. Sabe assim, entram vários reguladores aqui. E eu estou precisando tomar a ciência, ou pelo menos olhar para isso um pouquinho. Tá? O arcano da justiça pedindo, põe ordem, organiza a tua burocracia, dá uma olhada, né? Não deixa as coisas à revelia. Carta 2. Então, assim, o que que realmente eu amo, o que que eu adoro, o que que é, né, do peito? Eu adoro pajem de taça, gente. Eu adoro criança, eu adoro a pedagogia, eu adoro ensinar, eu adoro realmente falar da vida, das coisas que vicejam, que começam. Adoro planta, adoro bichinho, né? E adoro mago, gente. Olha que lindeza tá esse mago aqui. Por quê? Porque assim, eu adoro mexer com os 4 elementos, eu adoro olhar os 4 naipes, eu adoro trabalhar com as cartas, eu adoro o mago também. Então, assim,
Paixão adormecida, nada, vocação verdadeira, né, de ser o meu Silvio Santos no tarô, que gosto das atividades de conhecimento, de informação, de pergunta, de curiosidade. Gosto também, acho que gosto muito do lidar com pessoas, gosto demais de viajar ou de estar livre para poder ir e vir. Então, e muito dessas questões. Tem uma coisa que eu recebi como fala lá no começo da minha vida, mas muito pequena, de que eu era uma defensora dos fracos e dos comprimidos, e eu continuo. E aí, entre os fracos e os oprimidos, tem uma turma que é o verde e o reino vegetal, o reino animal. Eles não têm como se defender, eles não têm como pedir ajuda, eles não têm como se comunicar. As plantas, então, a árvore é uma das coisas que mais me revolta, o quanto põe abaixo, sem nem sequer perguntar por quê ou por quando, ou só porque incomodou, porque como faz sombra na frente da minha casa, todo mundo fica parando o carro menos eu. Gente, fala sério, a árvore é para o mundo, é para o planeta, é um benefício. Então, assim, esse é um lugar de verdade que eu amo, amo uma encrenca também, né? Vamos discutir, vamos debater, que tem a ver com mago também, vamos fazer magia, adoro, gosto muito de fazer balangandãs, seja lá Mangalô 3 vezes, seja outras coisas, tudo está valendo. Essa é a carta 2, então, né? Eu acho que eu escolhi a profissão que eu amo faz tempo. Por quê? Porque eu sou professora de ir e vir, e sou tarotista e astróloga há muitos anos, né? Estou fazendo 40 anos ano que vem, nossa, você acredita? Então, definitivamente, tem uma jornada. Comecei muito cedo e muito apaixonada e continuo. Carta 3. Quais belezas estão se mostrando diante de mim, mas eu não percebo? O que que eu não estou olhando? Ai, que fofo, gente. Tem um cavaleiro de taças, olha que lindo. Tem um amoroso ser, eu quero fazer essa gravação, aproveitando que ele apareceu aqui, né? Meu namorado, meu eterno namorado, que faz aniversário hoje. Eu quero mandar um beijo enorme para ele, né? Congratulações por mais uma primavera, mais uma revolução solar, mais uma virada no sol. Então, o que que eu tenho diante de mim e não estou dando valor? Então, vamos lá. Eu tenho pessoas especiais, eu acho que essa é a grande pegada do cavaleiro, falando que, olha, você tem pessoas, amigos especiais na tua vida, né? E aí tem esse lugar do pajem de espadas. E comunicações amorosas ou pequenas ou mais simples, né? Conversa com eles, do tipo, vai lá, liga, oi, tudo bem? Tô com saudade, né? Para essas pessoas especiais. Então, eu vou incluir no Feliz Aniversário, meu amor, eu vou incluir também um beijo enorme em todos aqueles que são velhos companheiros de jornada, aos médios e aos de pouco tempo. Na verdade, um beijo em todos aqueles que estão aí do lado comigo, né? Como amigos, como pessoas de relação e que eu aprenda a falar um pouco mais com vocês, tá? Esse ano foi um ano complexo. Muito bem, aí nós vamos para a carta 4. A vida é muito simples, como somos nós que a complicamos. Como é que eu posso simplificar minha vida? Rainha de taças. Ai, difícil, né, gente? Por quê? Porque a rainha de taças presta atenção em tudo. Ela presta atenção na respiração da cachorrinha mais velha, ela presta atenção em como é que as roseiras estão se comportando, ela presta atenção. Por quê? Porque é uma rainha d'água, é extremamente sentimental, emocional, sinestésica, sensorial. Então, a rainha está me falando aqui que, para eu simplificar, eu preciso sentir mais e pensar menos, o que eu já acho 10. Aí vem o eremita junto, né? Dizendo assim: então, dá para colocar as coisas no seu tempo, né? Soltar um pouco, diminuir o ritmo, baixa a bola. Isso, eu vou entrar no meu inferno astral, vou ficar mais muda, até parece. A gente segue aqui até o final da temporada. Mas um pouco mais de paciência, mais sobriedade aqui, mais pé no chão, usa mais sabedoria e menos outras atitudes. Beleza? E o amor vence tudo, rainha de taças. Na carta 5 a gente tem como é que eu posso aceitar a minha deficiência. Olha, se for uma questão de deficiência, eu acho que agora tem dois amores no meu jogo, gente. Tem meu filho e tem meu marido. Olha lá.
né, meu companheirão. Agora, acho que os dois vieram em dois lugares bem importantes, porque qual é a minha deficiência? Que eu amo muito, gosto muito, me envolvo muito, tenho sentimentos profundos e fortes. Então, definitivamente, os dois pagem falando: olha, a gente precisa aprender a comunicar melhor, que ama essas pessoas, e também precisamos fazer algumas coisas, nos posicionar em alguns momentos. Mas aqui é uma deficiência, né? Então, assim, eu careço de ser uma pessoa mais segura emocionalmente, rei de taças, e careço de ser aquela que dá o primeiro taco, primeira tacada, aquela que abre alas, ando meio quieta no meu lugar. É verdade, é verdade, é verdade. Muito bem, então, né, como é que eu posso aceitar isso aqui? Simples, já aceitei, tá sossegado. Como eu posso parar de falar e finalmente agir? Como é que eu posso menos blá blá e mais fazer? Nossa, 5 de ouros. Então, parar de gastar. Toda vez que vem os 5 de ouros para minhas clientes, eu falo assim, então agora eu vou falar para mim também. Né? Parar de gastar, parar de deixar o dinheiro para trás, ou os bens materiais, um pouco fazer coisas diferentes do que eu estou me propondo, né? Cuidar mais do material, ficar mais na minha, enfim. E no carro, vai lá, né? É o famoso assim, minha filha, arregaça a mão, coragem, vai. Eu não preciso de muito disso, né? Então, eu posso parar de falar e finalmente agir. Olha, o movimento mais necessário aqui, definitivamente, é de contenção de gastos ou das coisas materiais, mas de impetuosidade, coragem e bravura típicas do carro. Então, vou seguir do meu jeitinho mesmo. Eu sou essa mistureba. Carta 7. Qual dificuldade eu preciso consertar agora para evitar um monte de outras encrencas? Olha, preciso tentar evitar iniciativas espirituosas ou espirituais ou impulsivas, preciso evitar abrir o portal de fogo, né? Então, assim, eu acho que aqui tem muito mais a ver com um hábito ou um mau hábito, ou colocar bastante limite na minha impetuosidade ou na minha verborreia, ou né, não aguento e falei, né, sincericídio, como disse muito bem a Pura, enfim. E 2 de ouros. Eu acho que aqui também é o famoso lida com o que você tem de trabalho e dinheiro, né? Faz as coisas dentro do dar e receber, bem equidistante. Então, comprei, paguei, né? Fiz, fui lá. Colocar na balança, bem ajustadinha a vida material também, para evitar outros problemas. Então, saudar as minhas questões materiais, cuidar das minhas questões materiais. E por último, né, as estradas foram feitas para a jornada e não para o destino. Como é que eu posso aproveitar a minha jornada? Olha que legal. Eu gosto dessa ideia. Primeiro, fazendo alguma coisa. Cavaleiro de Ouro, de novo, tramitando, caminhando, lidando com afazeres materiais. Então, colocando mão na massa, fazendo sabonete, fazendo umas coisas gostosas, né, que eu gosto, como também cuidando das minhas plantas, das minhas tinturas, das minhas ervas, e desapegar, colocar na mão de algo maior muitas das minhas inquietações, não é? Porque tem coisas que estão no destino maior e não de verdade na minha mão. O dependurado, ele é um arcano que fala muito de quando a gente é impotente perante algo maior. Então, é aquele momento onde a gente senta ou deita na rede ou no sofá e aproveita a jornada. Você já está até aqui mesmo, né? Então, aproveita o que você tem, aproveita a tua casa, aproveita o que já está aqui e relaxa. Né? Não tem nada de muito importante agora para estar colocando em encaminhamentos. Continua fazendo o que você está fazendo, vida diária, né? E segura um pouco a onda, descansa, dá uma descansada, dá uma parada, paz no agora. Vou fazer yoga. Toda vez que eu vejo dependurado, eu faço exercícios possíveis, né, para um hipertenso de yoga que me coloque um pouco mais de sangue na cachola. Beleza? Então tá. Para mim, tá resolvidíssimo. Para mim, eu estou realmente
num momento idealíssimo, gostei demais dessa abertura, que aí ela fala de coisas meio, né? Não sou eu que estou escolhendo a pergunta, estou olhando por um outro ângulo algumas máximas, e essa pode ser uma ideia para as futuras jogadas aí de vocês, beleza? Então, assim, só para lembrar, né, que amanhã a gente tem uma próxima jogada. A gente está começando a semana 47. Fica aqui comigo, que a gente vai falar da vida poética. E amanhã já tem uma sorteada querida lá do 365 para a gente fazer essa abertura. Beleza? É isso aí. Agora a gente tem um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu!